Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os enigmas e as certezas do ex-almirante que quer mandar no país. Eu julgo que a solução para a Europa é uma reindustrialização inteligente e esta aposta na indústria de defesa pode resolver um bocado esse problema. Portanto, é como se fosse um ignitor de uma nova era, de uma nova capacidade. Claro que, de alguma forma, vai haver alguma afetação nas despesas sociais, mas o que interessa também é ter despesas sociais se não tivermos país. Henrique Gouveia Melo, que acabámos de ouvir numa entrevista ao Expresso, apresenta hoje a sua candidatura sem sabermos ao certo quem ele é e, mais importante, o que pensa, o que defende e o que propõe para a presidência da República. Num sistema político-partidário que acusa sinais de desgaste e revela sintomas de crise profunda, esse desconhecimento tanto pode ser bom como mau. Poderá ser bom se o almirante contribuir para a renovação da política nacional, se apresentar novas portas de saída, se for capaz de motivar os partidos a abrir-se e a agir em defesa do interesse nacional. Poderá ser mau se a sua voz se juntar aos apelos populistas que condenam os partidos e reduzem a política a um campo minado pela corrupção. Henrique Gouveia Melo nasceu em Climane, Moçambique, em 1960 e teve uma carreira brilhante na Armada, onde chegou a chefe de Estado-Maior. Na vida pública, deu nas vistas quando liderou com coragem, obstinação e eficiência o plano de vacinação da Covid-19. Os portugueses apreciaram o seu discurso duro com que enfrentou críticos ou os que se opuseram às suas medidas. Havia, afinal, alguém capaz de fazer, de andar para a frente sem olhar aos subterfúgios e expedientes. Muitas vezes, o voluntarismo do almirante bateu de frente com o primado da lei. O castigo imposto aos marinheiros de Mondego, considerado ilegal pelo tribunal, foi disso um bom exemplo. Outras vezes, o tamanho do seu ego incomodou, como quando numa revista da Armada se comparou a Dom João II, o príncipe perfeito. Entretanto, o que foi dizendo tanto serve para acalmar os ânimos como para suscitar perguntas. Dizer, por exemplo, que não amparará os extremismos reforça a sua condição democrata. Mas avisar que se situa entre o socialismo e a social-democracia revela a ausência de conhecimento e de substância política. Com as sondagens a colocá-lo à frente da corrida das presidenciais do próximo ano, Gouveia Melo terá tempo para ser testado e mostrar o que é e o que vale. Mas no atual quadro político, as indefinições do seu perfil obrigam a perguntas. São algumas dessas perguntas que queremos abordar neste episódio do P24 com Filipa Raimundo, investigadora do Instituto de Ciências Sociais e professora no ISCTE, em Lisboa. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Filipa Raimundo, professora Filipa Raimundo, muito obrigado por vir ao P24. Temos a apresentação da candidatura à presidência da República do ex-almirante Henrique Gouveia Melo, mas uma das coisas que se discute muito é que contributo poderá dar ele à crise de regime que nós temos, pelo menos atendendo àquilo que foram os resultados das eleições legislativas. Como é que a professora vê o desafio e as dúvidas que esta candidatura suscita? Bem, obrigada pelo convite. Esta é uma candidatura nova no cenário político português. Em 50 anos é a primeira vez que temos uma candidatura, tivemos Ramalhianos, mas numa conjuntura muito distinta. É a primeira vez que temos um candidato ex-militar, que agora se apresenta como civil, e com um distanciamento face aos partidos políticos que têm demonstrado nos últimos tempos. E, portanto, o seu posicionamento face a este papel institucional é algo que não conhecemos ainda, não é? Não conhecemos ainda um presidente que não venha com um apoio, pelo menos com vontade de ter apoio partidário e que tenha demonstrado uma posição tão crítica em relação aos partidos políticos. Por acaso, pelo contrário, ele recusa até de qualquer tipo de apoio dos partidos. O que é que isso nos indica? Pelo menos publicamente, não é? Claro que lhe interessa ter o apoio, nomeadamente ao centro, que é onde ele procura posicionar-se, lhe interessa seguramente que haja indicação do voto. Mas é de facto uma relação com os partidos políticos, com a elite política nova.
e alguém que não tem experiência política, o que não é por si, no meu entender, necessariamente um problema para o exercício do cargo presidencial, porque ele não requer necessariamente uma experiência política prévia, mas faz com que nós não tenhamos ainda a indicação, enfim, gradualmente vem dando algumas indicações sobre o seu posicionamento, fundamentalmente à espera da defesa, que noutros tempos não teria tanta importância e que na atualidade assume mais importância, mas é uma pessoa cuja trajetória nos é ainda relativamente desconhecida no mundo civil, não é? Fora do mundo militar. Mas começando por partes, o facto de ele ter um certo distanciamento, ou cultivar um certo distanciamento relativamente aos partidos, isso permite-nos dizer, ou pelo menos suspeitar, que ele é um candidato antissistema. Eu acho que, em parte, há aqui um discurso que ele sabe que é um discurso que tem adesão neste momento. E viemos de umas eleições legislativas onde um partido que se apresenta como um partido antissistema cresceu substancialmente da eleição do ano passado para este ano. E, portanto, ele sabe que estamos perante uma conjuntura onde este discurso de independência face aos partidos, de crítica face à corrupção, mesmo que ele não use a palavra, tem a referir essas questões, é um discurso que apela a um eleitorado que lhe interessa captar. E, portanto, pelo menos do ponto de vista estratégico, parece-me que esta é a visão. De uma vez eleito para o cargo, vai manter a estabilidade, não sabemos ainda se vai manter esta linha ou se isto é uma estratégia fundamentalmente. Porque isso é muito problemático, porque o Presidente da República tem que lidar permanentemente com os partidos, com os líderes dos partidos, com as representações parlamentares dos partidos, etc, etc. Não, exatamente, quer dizer, e os partidos têm um papel muito importante. Este discurso antipartidos não é saudável para as democracias, no meu entender, no entender a ciência política vem procurando mostrar também isso, não é? Que os partidos políticos são canais extremamente importantes para organizar as preferências do eleitorado, que são naturalmente diversificadas e dispersas, e os partidos políticos ajudam a estruturar o jogo político, não é? E, portanto, este discurso antipartido é um discurso que, de facto, não publica nesta conjuntura em que estamos, é um discurso que pega, mas que é problemático para o exercício de uma função, como a da função presidencial, seja outra, não é? Quer dizer, seria bom que, de passado este período de eleitoral e uma vez vencendo as eleições, que ajustasse um bocadinho esse discurso para conseguir exercer uma função que se pretende que seja uma função de moderação e de garante da estabilidade, não é? A tal máxima da estabilidade que o regime e que o sistema precisam. Uma outra questão que tem sido comentada associa a imagem e a representação do ex-almirante Gouveia Melo a um certo exercício de autoridade e de capacidade de realização. Ele, enfim, demonstrou isso na campanha da vacinação da Covid-19. Muitos dos seus atos, enquanto chefe de Estado-Maior da Marinha, também mostravam, portanto, essa vocação, enfim, de alguém que decide, que faz, que tem autoridade. Isso será um ativo político importante, ou por outras palavras, isso terá algum contributo, ajudará a explicar o facto de ele liderar com alguma vantagem as sondagens? Sim, eu acho que sem dúvida nenhuma a explicação passa por aí. Convém recordar que a candidatura do Almirante surge na sequência do papel que teve durante a pandemia e que foi precisamente esse o papel que teve. Surgiu no momento em que a administração das vacinas, a questão das vacinas durante a Covid-19 não estava a correr nada bem, e o Almirante surge como alguém que vem salvar a situação, salvar o país e mostrar força e autoridade e confiança. E é precisamente esse o asset que ele traz e que eu acho que dá aqui capacidade de se posicionar nas sondagens à frente de qualquer candidato dos partidos, quer candidatos já afirmados. Nenhum deles consegue até agora, de acordo com as sondagens, chegar próximo da intenção de voto no Almirante, e que eu acho que se explica, entre outras coisas, tendo em conta que ele também se posiciona ali num centro, mas também faz um discurso que é apelativo para o eleitorado do Chega, sem ser do mesmo estilo, mas que toca ali a algumas questões. É de facto, eu acho que a questão da sua figura de autoridade, para aquilo que nós sabemos
da cultura política nacional é um aspecto que lhe traz vantagem. Há uma certa apetência pelo paternalismo. Exatamente, esta ideia de que o paternalismo que ele representa, que não é exatamente o paternalismo de Marcelo Rebelo de Sousa, que é um paternalismo dos afetos, não é? Da proximidade com os cidadãos, aqui é um paternalismo mais de autoridade. Ou seja, portanto, podemos de alguma forma que o paternalismo será mais maternal por parte de Marcelo e mais paternário propriamente dito por parte do governo. Vemos daquela acessão Exatamente, isso é exato, clássicas. tradicional. Acredito nisso. Eu queria essa ideia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse fator contribui bastante, porque nós sabemos, pelos dados da opinião pública, que o cidadão português tem alguma propensão a gostar desta ideia de um líder forte. Que faz, que decide, que tem autoridade. Inclusive, é quando às vezes perguntamos sobre o que é que acha de um líder forte que ignorasse o Parlamento e as tantas instituições, existe uma percentagem significativa que está disponível para esta ideia. Portanto, sabemos que é uma ideia que tem cação na sociedade portuguesa. A professora já referiu, portanto, algumas enfim, dos perfis, digamos assim, que de alguma forma nos podem ajudar a identificar quem é Gouveia Melo politicamente. Ele disse, por exemplo, que recusava os extremismos e afirmou mais recentemente que se situava a algures entre o socialismo e a social-democracia. Eu, muito sinceramente, se for o socialismo democrático e a social-democracia, acho que são exatamente a mesma coisa. Fiquei um bocadinho na dúvida o que aquilo quer isso dizer. Quer mesmo dizer aquilo que, enfim, a professora já referiu, que é alguém que se quer posicionar mesmo ao centro. Eu acho que é isso, quer dizer, a linguagem que o ex-almirante usa para se definir politicamente é uma linguagem dirigida aos portugueses que associam a ideia de socialismo ao Partido Socialista e a ideia de social-democracia ao Partido Social-Democrata. Ainda que ideologicamente essa não seja a afinidade ideológica desses partidos, na linguagem da política nacional é isto que significa. Portanto, na sua opinião, é isso que quer dizer. Portanto, não é dentro daquilo que são as definições da ciência política, digamos assim, porque há proximidade entre o socialismo democrático, o trabalhismo e a social-democracia, é mais uma referência ao contexto português, Partido Socialista, Partido Social-Democrata. É assim que eu entendo, que ele precisa posicionar-se ao centro, portanto ele sabe que o seu eleitorado, o eleitorado está ali no centro, não é? Quem vai eleger o presidente tem que se situar ali no centro e faz um discurso que o eleitorado consiga entender, que é isto que ele pretende dizer. Eu acho que é essa a linguagem. Ao mesmo tempo que vai dizendo aqui e ali coisas que apelam a um outro eleitorado, que ele rejeita e já o disse, que não se identifica e que não está sequer interessado no apoio de um Chega, mas algumas das coisas que diz vão buscar ali um bocadinho do eleitorado que não é possível condenar, nomeadamente na sequência das últimas eleições, não é? Sabemos que ali um terço do eleitorado não vai ter que ir buscar ali e, portanto, falam, mas também falam, não parece que seja só uma forma estratégica, parece-me bastante genuína. Portanto, nós agora, uma das questões que permanece também aberto é saber como é que, qual vai ser o desempenho deste candidato nos debates que vamos ter, no escrutínio que os mídias necessariamente lhe vão fazer. Portanto, nós vamos ter a oportunidade nos próximos meses, até janeiro ou fevereiro do próximo ano, portanto, de conhecer a fundo não apenas a pessoa, mas também o pensamento político de Gouveia Melo. Qual é a sua impressão? O que é que acha que pode acontecer neste teste e neste escrutínio que vai acontecer? Porque, enfim, andar na política, na alta política, requer, portanto, uma certa predisposição para a crítica, para a cedência. Como é que acha como é que antecipa que isto possa ocorrer? Não é fácil de antecipar, mas eu diria que, em primeiro lugar, o candidato presidencial distingue-se de um candidato a primeiro-ministro, tendo em conta as funções em si, o que é esperar da instituição. E, portanto, ele não tem que entrar em grandes detalhes sobre política nacional, porque não é isso que se espera de um presidente. Portanto, pode fugir um bocadinho a essas questões. E, por outro lado, há uma mudança muito substantiva da conjuntura internacional, desde que se começou a falar no ex-almirante altura almirante, como potencial candidato presidencial, e hoje, não é? Que é a conjuntura internacional, que é uma Europa
a preparar-se para se rearmar, a discutir a hipótese de vir a ter um exército comum. E isso favorece? Eu acho que isso claramente o favorece, nesse sentido, no sentido em que ele vai ser alguém que vai tentar convencer, e também interessa ao governo neste momento, convencer o eleitorado de que esta é a solução. Não é? E nós já passámos o tempo em que a esquerda era uma esquerda contrária à guerra, contrária. Portanto, isso não parece que cause grandes problemas à esquerda. O problema é sempre como é que justificamos, onde é que vamos buscar o financiamento, etc. Mas o Almirante parte pela grande vantagem que ele tem um domínio sobre estes temas, uma autoridade, como estávamos a falar há pouco, sobre estes temas, e eu acho que esta conjuntura internacional o favorece bastante nessa matéria. Eu vejo isso como uma vantagem para ele e como um tema que ele poderá dominar perante os outros candidatos, que nós também ainda não sabemos exatamente quem vão ser. Se fosse o António Vitorino, por exemplo, poderia manter um diálogo a este nível. Na defesa, sim. Mas não parece que tenha a ser esta incerteza sobre quem é que são os outros candidatos, com quem é que ele vai estar a debater, faz com que seja difícil nós conseguirmos prever. Agora, esta questão, eu acho que é uma questão muito importante. A conjuntura internacional mudou muito desde o primeiro momento em que começámos a falar em Bouveia como potencial candidato presidencial e hoje. E é favorável à sua candidatura. Muito bem. Professora Filipa Raimundo, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, Insinuante, híbrido, inclassificável, genial, único. Ney Matogrosso é uma das figuras mais fascinantes da moderna música do Brasil. Hoje vai atuar no Porto, do Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, com o concerto marcado para as 21 horas. Quem o viu no auge do seu fulgor sabe que não pode esperar a cenografia arriscada de outros tempos. Afinal, Ney vai nos seus provetos 83 anos de idade. Mas sobra sempre para o nosso conforto a sua voz e um pecúlio de canções extraordinárias. Ney voltará aos palcos nacionais no Festival Coal, em Cascais, nos dias 31 de maio e 1 de junho. 24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.